Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá a todos, esse é mais um episódio do Gastroped Talks. O tema de hoje é o de enterocolite necrosante e eu sou a Natasha Silva Sandi. Para começar esse tema da enterocolite necrosante, eu vou apresentar o artigo padronizando a avaliação e manejo da enterocolite necrotizante numa UTI neonatal de nível quaternário. Então, é esse artigo que vai nos servir como discussão, como proposta de guideline. Ele foi publicado no periódico Pediatrics, que dispensa apresentações para nós da pediatria. Tem um fator de impacto que foi, por último, calculado em 9,7. E por que nós decidimos, então, abordar o tema da enterocolite necrosante, que não é necessariamente um tema do gastropediatra, primariamente um tema do neonatologista? Nós sabemos que a NEC, como eu vou falar daqui para frente, ela é uma doença inflamatória intestinal grave e é uma das principais causas de morbidade e de mortalidade dentro de uma UTI neonatal. É claro que a prevalência ou a frequência da NEC varia de acordo com diversos fatores, porque ela se associa à prematuridade, a baixo peso, mas estima-se que ela afeta em média até 7% dos recém-nascidos de muito baixo peso. E por mais frequente que seja essa situação, até hoje ainda não existe uma diretriz formal sobre como realizar o manejo da NEC que seja reportado em literatura como algo superior ou endossado por associações médicas e pediátricas profissionais. Então, por conta disso, a avaliação e o manejo acabam sendo bastante variáveis, porque faltam essas recomendações baseadas em evidências. Então, de um serviço para o outro, de um hospital ou dentro dos diferentes sistemas hospitalares, existe essa variação importante. Já foi estudado que é importante padronizar o atendimento de um paciente numa UTI neonatal. Essa recomendação ela é bem fundamentada em literatura, mas sem estudos especificamente para a NEC. Então, esse trabalho, o objetivo desse grupo de autores foi de apresentar um projeto de melhoria de qualidade que teve como objetivo diminuir a variação, tanto na avaliação quanto no manejo dessa condição, dentro da UTI neonatal do Massachusetts General Hospital em Boston. Esses projetos de melhoria de qualidade, eles são uma coisa bastante comum no exterior, como uma proposta de estudo de um problema associado a uma intervenção para tentar resolver ou pelo menos melhorar os desfechos relacionados àquele problema. E já foram reportados muitos projetos focando em diminuir a incidência da NEC, mas poucos ou nenhuma literatura para padronizar o manejo. E o que esses autores propõem, então, é que a equipe deles, multidisciplinar, investigou essa variação institucional, dentro da instituição deles, do manejo da NEC na UTI neonatal, e participaram desse comitê não apenas neonatologistas de diversos níveis de treinamento, então residentes, fellows, médicos assistentes, mas também enfermeiras da neonatologia, cirurgiões pediátricos, radiologistas, infectologistas pediátricos, nutricionistas, farmacêuticos. Então realmente um trabalho bastante multidisciplinar, e esse grupo de pessoas
atuou identificando problemas locais que foram principalmente relacionados a diferenças nas práticas, conforme o nível de treinamento dos médicos, mas também uma inconsistência na definição da gravidade da NEC, e a rotatividade dentro de uma UTI neonatal foi proposta como um problema. E a partir disso, eles desenvolveram uma diretriz padronizada e ferramentas de documentação no prontuário médico eletrônico, então o prontuário atuando como um aliado nesse sentido, visando que essa avaliação e esse manejo fossem mais consistentes. Então, foram um estudo de várias fases, começando com uma parte de planejamento, de identificação do problema, planejamento, e depois a construção e a implementação. Os dados retrospectivos foram coletados por 2 anos antes do estabelecimento dessa nova padronização e depois, prospectivamente, por 3 anos e meio depois da intervenção. O estudo traz um diagrama do que eles chamam de fase 1, né, que foi essa fase que dirigiu, que basicamente identificou quais eram os problemas primários, secundários e as propostas de mudanças para tentar resolver esses problemas. E a partir daí, eles propuseram um guideline. O que o guideline deles propõe? Então, que se houver uma preocupação com NEC dentro da equipe médica, já começaria, né, dispararia uma série de ordens, de condutas, como eles colocam. A primeira delas é a coleta de sangue, então culturas, um hemograma com diferencial, o que eles chamam de painel metabólico basal, que nada mais é do que glicose, eletrólitos estendidos e uma função renal, uma gasometria venosa. Além disso, a realização de imagem, começando com a radiografia, né, com 2 incidências, supino e lateral ou decúbito lateral esquerdo, e aí teria que ser avaliada pelo fellow da radiologia. Somente se houvesse dúvida em relação à pneumatose, aí teriam 2 opções, que é repetir essa radiografia precocemente, ou então obter um ultrassom focado na identificação da pneumatose, em discussão com a equipe de radiologistas. E a partir daí, a frequência de monitoramento da imagem seria conforme indicação clínica, né? E eles colocam que se o paciente permanecesse com o aspecto de doente, daí poderia ser optado por repetir a cada 6 horas, e daí com a possibilidade de deixar de fazer essa avaliação quando houvesse resolução da pneumatose. Também o paciente deveria ser colocado em jejum, e se fosse colocada a nutrição parenteral, estaria recomendado o uso do lipídio SMOF, e o tempo de determinação do jejum variaria conforme o estado clínico do paciente, que a gente vai falar adiante. A quarta conduta seria a colocação de uma sonda nasogástrica, que, né, é a sonda de Replogle, que ele coloca, que é uma sonda para descompressão do estômago, e isso seria feito sobre uma aspiração contínua, né, de baixa pressão. O início de antibióticos assim que fosse coletada a hemocultura, e a proposta desse trabalho, então, é a piperacillina tazobactam, que eles colocam no guideline como nome comercial, que é o Zosyn. Uma avaliação da cirurgia pediátrica para pacientes com estágio 1B ou estágios maiores, ou antes, se houvesse alguma preocupação clínica, então só não seria indicada essa avaliação da cirurgia pediátrica necessariamente no estágio 1A. Uma consideração para avaliar ou não a equipe de infectologia pediátrica, uma colocação de acesso venoso central, caso
fosse prevista um curso de jejum por mais do que 48 horas e o restabelecimento da dieta, da alimentação, deveria ser de preferência com o leite materno, né? E essa era uma política institucional, e somente depois que se atingisse a dieta plena que poderia ser avaliada a troca para a fórmula, se fosse necessário. E dentro dessa proposta de guideline, o tempo de jejum e o tempo de antibiótico, eles são feitos, são propostos conforme o estágio da enterocolite necrosante. Então, é utilizada a classificação de Bell, que é bastante conhecida para a enterocolite necrosante, que vai do estágio 1A até o 3B. 1A seria o paciente que está clinicamente melhor, ele pode apresentar como sinais sistêmicos uma certa instabilidade térmica, apneia, bradicardia, letargia, do ponto de vista gastrointestinal, distensão, uma retenção gástrica, então resíduo gástrico, e êmese. Tipicamente nesse paciente com o estágio 1A, a radiografia está normal, pode mostrar também uma dilatação discreta, né, um ilho discreto, e para o estágio 1A, 48 horas de jejum e de antibiótico, e a avaliação cirúrgica somente se o clínico, se o médico avaliando esse paciente julgasse necessário. A partir de 1B, que cursa com os mesmos sinais sistêmicos, mas que dentre os sintomas gastrointestinais pode haver a passagem, então, de sangue nas fezes, a radiografia também variando entre normal ou alterações discretas, ainda indicado 48 horas de jejum e antibiótico terapia e o envolvimento da equipe cirúrgica aí formalmente indicado nesse estágio 1B. No estágio 2, então 1A e 1B é o que a gente chama de enterocolite suspeita. A partir do estágio 2, a gente chama de confirmada. E o grande marcador do estágio 2 é a pneumatose intestinal ou a presença de gás no sistema venoso portal. Além dos achados sistêmicos do estágio 1, no estágio 1B, tipicamente o paciente tem uma diminuição ou ausência de ruídos hidroaéreos e dor na palpação abdominal. Nesse estágio está indicado o uso do jejum e antibiótico por 7 dias e o cirurgião já deveria estar envolvido em todos os estágios daqui para frente. O 2B, ele vai se classificar porque sistemicamente existe uma acidose metabólica discreta e pode haver trombocitopenia. Os sintomas abdominais, a peritonite, se tornam mais óbvios, podendo haver a presença de celulite ou até mesmo de uma massa palpável no quadrante abdominal inferior direito. E a presença de ascite detectável até mesmo na radiografia, ou confirmada no ultrassom. Estágio 1B, 10 dias de tempo de jejum e de antibiótico terapia. 2B, desculpa, né? A gente já tá falando do 2, que é o confirmado. E, finalmente, o estágio 3, que nós chamamos de uma enterocolite avançada. No 3A, somos os sintomas sistêmicos de hipotensão, bradicardia, apneia, e aí uma acidose mista, coagulação intravascular disseminada, neutropenia, um abdômen muito doloroso, com sinais de peritonite muito óbvios, ainda indicado no 3A, os mesmos 10 dias de antibiótico e jejum que estão indicados no 2B. Já no estágio 3B, que cursa com perfuração com pneumoperitônio, são indicados 14 dias de tempo de jejum e de antibiótico. Diante dessa proposta, os desfechos que os autores avaliaram incluíram a proporção entre os dias de antibiótico e os dias de jejum. Eles calcularam uma relação muito interessante, que seriam os observados, então quanto tempo de fato aquele paciente recebeu antibiótico jejum,
versus o esperado, que é a proposta das novas diretrizes. Eles também utilizaram como desfecho a porcentagem dos casos tratados com piperacillina tazobactam. Eu falei que esse foi o agente de escolha. Os autores justificam, né, um antibiótico único como sendo algo preferível em relação a esquemas com 2 antibióticos, também por ter menos problema com compatibilidade com outros medicamentos intravenosos e com a nutrição parenteral, por ser pouco nefrotóxico, né, menos nefrotóxico, por exemplo, do que o aminoglicosídeo, e por ter uma menor preocupação com esse antibiótico em relação ao aumento da resistência bacteriana intra-hospitalar. E eles utilizaram como variáveis de equilíbrio, né, para ver se não estava tendo uma repercussão negativa dessas novas intervenções, as variáveis de morte, cirurgia e do uso de antifúngicos. E o que eles encontraram? Então, ao longo dos 5 anos e meio, os 2 retrospectivos, mais os 3,5 depois da intervenção, foram realizadas 124 avaliações para enterocolite necrosante, isso numa UTI neonatal quaternária de 38 leitos. É importante dizer que eles excluíram os casos de pacientes que tinham malformações gastrointestinais congênitas graves ou aqueles que apresentaram uma perfuração intestinal isolada espontânea. Desses 124 pacientes, 15, que é 13,2%, evoluíram a óbito. Então, os 99 sobreviventes que foram incluídos na análise primária. Nas proporções de dias de antibiótico e de jejum em relação aos observados para o esperado, houve uma diminuição significativa de 1,94 dos dias de antibiótico esperado para 1,18 e de 1,69 dos dias de jejum esperados para 1,14. Ou seja, né, melhorou muito a capacidade dos profissionais no manejo da enterocolite, realmente tentar seguir aquela que fosse a proposta para o determinado estágio da doença. A utilização da piperacillina tazobactam aumentou de 30% para 91%, e isso, na verdade, né, foi utilizado como uma forma de avaliar o quanto de adesão houve a essa nova diretriz, a essa nova padronização de cuidado. E muito importante dizer que não houve um aumento no uso de antifúngicos, de cirurgia ou de morte. O artigo traz alguns gráficos que são um pouquinho difíceis de interpretar, né? Para quem está vendo, tentar ouvindo esse episódio com a apresentação de slides e olhando os gráficos, o que eles colocam, na verdade, são os limites de controle em linhas vermelhas, mas ao longo do tempo, a apresentação mesmo daquela relação entre os dias observados para os esperados, que é uma medida muito interessante, né? Porque é de fato quanto que a equipe está conseguindo fazer. Se propõe a fazer 7 dias de jejum e fez 7 dias de jejum, essa relação é 1. Né? Mas o que acontece na prática é que o antibiótico acaba ficando por mais tempo, porque existe uma conduta baseada em medo, né? E o que eles viram é que essa relação antes era 1,94 e que a partir da implantação desse guideline, desse cuidado padronizado, ela cai para 1,18, a relação para os dias de antibiótico. Já em relação aos dias observados para esperados de jejum, a relação caiu de 1,69 para 1,14. E, finalmente, a porcentagem de uso da piperacillina tazobactam sobe de 30% dos casos para 91% dos casos depois da implantação da padronização de cuidado, né? E como eu disse, não é porque esse antibiótico é melhor, mas eles utilizaram as justificativas dele, padronizaram que o antibiótico seria esse, e esse aumento da porcentagem de uso de piperacillina tazobactam mostra de fato que houve uma boa adesão ao guideline proposto.
Nas avaliações secundárias dos casos, quando eles foram estratificados para os diferentes estágios de Bell e excluindo os pacientes falecidos, o que a gente vê é que a média, né, do dias de antibiótico ela foi significantemente reduzida, sobretudo para o estádio 2A, enquanto que os dias médios de jejum eles foram significantemente reduzidos tanto para 1A quanto para 2A. Lembrando que nesses estágios mais precoces da enterocolite necrosante, a proposta é uma proposta bastante econômica de uso do antibiótico. Para o estágio 1A e 1B, somente 2 dias, 48 horas de jejum e antibiótico. E para o estágio 2A, de 7 dias. Então, houve uma adesão ao guideline, houve um desfecho positivo e isso afetou principalmente os estadios mais precoces, que sinceramente tenderiam a ser aqueles que acaba sendo mais difícil manter, porque o curso de antibiótico e jejum é mais curto, mais difícil de aderir. E a utilização da piperacillina tazobactam também aumentou significantemente nesses estágios. As conclusões dos autores são, então, que a variação na avaliação e no manejo da NEC diminuiu bastante depois do início de uma diretriz e do uso do prontuário médico eletrônico como suporte. Assim, eles conseguiram estabelecer menos dias de antibióticos e menos dias de jejum, sem aumento de morbidade, sem aumento de cirurgia, de uso de antifúngico e sem aumento de mortalidade. E uma abordagem de melhoria de qualidade, ela pode beneficiar pacientes e diminuir a variabilidade no diagnóstico e do manejo, mesmo nas condições, em doenças que há falta de recomendações baseadas em evidências, como é o caso da enterocolite necrosante. Então, há um espaço para esses projetos de melhoria de qualidade e eles podem, sim, ter frutos bastante positivos. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar sobre o artigo do grupo de Boston, que funciona para a gente como discussão de guideline. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.